pandemia de Covid-19 não só mexeu com a saúde da população, como abalou a economia mundial. Exigiu que empresas fizessem adaptações para continuar suas atividades em meio a uma das maiores crises da história. Mas não parou por aí. Ela também provocou a quebra de alguns paradigmas no mundo do trabalho. Restrito a alguns tipos de profissionais na década de 1990, o home office ou trabalho remoto só começou a deslanchar neste século, com a chegada da internet de alta velocidade a um número cada vez maior de lares. E explodiu no começo da crise sanitária, por causa do isolamento social. O teletrabalho e a chamada grande renúncia, em que milhões de americanos saíram ou trocaram de emprego, reacenderam o debate sobre a jornada de trabalho de 4 dias. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Após a chegada das vacinas e obrigados a voltar ao escritório após meses em home office, milhões de trabalhadores se recusaram a retornar ao trabalho. Uma onda que vem se espalhando pelo mundo. Apelidado de grande demissão ou grande renúncia, o fenômeno começou em 2021 nos Estados Unidos. Em novembro, 4,5 milhões de americanos saíram ou trocaram de emprego, a maior alta desde 2001. Em março deste ano, quase o mesmo número de demissões voluntárias. Entre os principais motivos, baixos salários, falta de oportunidades de progresso e desrespeito no trabalho. Muitas empresas se adaptaram para atender às necessidades dos trabalhadores, algumas de forma lenta. Elas passaram a se preocupar com o bem-estar dos funcionários e a oferecer oportunidades de trabalho remoto. Outra reação pela qualidade de vida surgiu há pouco tempo nas redes sociais. No TikTok e no Twitter, jovens americanos passaram a divulgar vídeos sobre uma nova filosofia, a desistência silenciosa. A ideia é ficar no emprego, cumprir as horas de trabalho e só fazer as obrigações, sem se dedicar além do básico. O objetivo é estabelecer limites entre trabalho e vida pessoal. Segundo especialistas, embora a tática evite excessos na carga horária e defenda uma cultura mais positiva, é um basta à sobrecarga, à falta de recompensa e aos desgastes na relação com os empregadores durante a crise sanitária mundial. De acordo com Anthony Klotz, professor de administração da Escola de Negócios Mays da Universidade Texas A&M, a pandemia trouxe o futuro do trabalho para o presente do trabalho. Segundo um levantamento do Centro de Pesquisas Pew, quase 6 em 10 trabalhadores americanos que têm um trabalho que pode ser feito remotamente continuam fazendo todo ou a maior parte dele em casa. É menos do que os 71% que faziam home office em 2020, no auge da pandemia, mas bem acima dos 23% que trabalhavam em casa antes da crise. Em todo o mundo, o fenômeno se repete. Mesmo depois que a ameaça da Covid diminuiu em vários países, muitos funcionários ainda continuaram preferindo trabalhar em casa. Eles até aceitam o trabalho híbrido, mas não o 100% presencial. Essa revolução no mundo do trabalho parece continuar em ritmo acelerado. Em todo o mundo, 1 em cada 5 trabalhadores planeja deixar seus empregos em 2022. É o que revela uma pesquisa da empresa de consultoria PwC, com mais de 52 mil trabalhadores em 44 países. Segundo o estudo, o pagamento é o principal motivo para 71% das pessoas que querem mudar de emprego. No Reino Unido, mais de 1/3 dos trabalhadores ainda faz home office mesmo contrariando patrões e políticos. Na Alemanha, 1/4 dos empregados querem trabalhar em casa de forma permanente. Aqui no Brasil, segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos, 31% dos trabalhadores preferem trabalhar mais tempo ou só em home office no pós-pandemia. No entanto, o temor do desemprego, que atinge cerca de 10 milhões de pessoas aqui no país, pode fazer com que os trabalhadores aceitem empregos presenciais, mesmo a contragosto. Ainda assim, o modelo híbrido, em que o funcionário trabalha uns dias em casa, outros no escritório, veio para ficar. Muita gente está insatisfeita com o tempo que leva para chegar ao trabalho e voltar para casa, e quer mais tempo para cuidar da vida pessoal. A ideia não é nova, mas ganhou força com a pandemia. Para frear a carga horária extensiva em todo o mundo, muitas empresas estão adotando um novo formato, com apenas 4 dias de trabalho por semana. O conceito, por trás do modelo, é o de que, trabalhando menos dias, as pessoas produzem mais.
A proposta está em discussão há um bom tempo entre organizações não governamentais e empresas que se preocupam com o bem-estar dos funcionários. No novo modelo, são 4 dias de trabalho e 3 de folga. Foi com a pandemia que a ideia se espalhou por causa do isolamento social e de assuntos ligados à dinâmica do trabalho, como o impacto ambiental de milhões de veículos fora das ruas, a relação entre produtividade e horas trabalhadas e a economia nas contas de energia elétrica. A maioria dos países que aderiu ao modelo de 4 dias são europeus. Dinamarca, França e Espanha estão entre os principais entusiastas. O Reino Unido iniciou o maior teste mundial da proposta. 3.000 trabalhadores de 70 empresas participaram de uma experiência de um mês. Eles trabalharam 80% da jornada original e receberam 100% do salário. Inspirado nessas iniciativas, o governo de Portugal anunciou que pretende lançar um programa piloto parecido, com cerca de 100 empresas voluntárias. A proposta cruzou fronteiras. Nos Emirados Árabes Unidos, até os órgãos governamentais e o Banco Central aderiram. Aqui no Brasil, algumas empresas já começaram a testar o novo modelo. A principal mudança é dar aos funcionários um dia a mais de folga por semana, além do sábado e do domingo, sem redução proporcional nos salários. A semana de 4 dias, ela tem ganho força, ela tem tido mais força. Ela nasce em países avançados, Nova Zelândia, ou então você vai para os países escandinavos, onde as condições de trabalho são diferentes do sul do mundo. Esse é o primeiro ponto importante, né? Ele não é uma tendência global, ainda que seria excelente. Nós sabemos que uma das respostas para o mundo atual seria uma redução profunda da jornada de trabalho. Você podia trabalhar não 4 dias por semana, mas 4 horas, 3 ou 4 dias da semana. Para os países centrais, ela é mais plausível, até porque uma empresa num país central tem condições de trabalho que é diferente desta empresa no sul do mundo. E quando eu falo sul do mundo, eu estou falando na Ásia, incluindo a China, as Filipinas, na África do Sul, na América Latina, no Brasil, no México. Então, qual é o problema? Ela tem chance de substituir? Seria vital que nós tivéssemos uma redução para 4 horas. Mas por que as empresas, muitas, recusam? Elas recusam porque elas sabem que elas vão perder a competitividade global entre uma e outra. Esta é a questão fundamental. A adaptação de vários profissionais ao home office não foi o único impacto da pandemia no mundo do trabalho. Outro efeito envolve profissionais que não têm a menor ambição de um cargo de chefia. Um levantamento online feito pela plataforma de empregos americana Career Builder, com mais de 3.600 profissionais, apontou que só 1/3 ambicionam posições de liderança e apenas 7% querem um cargo de executivo sênior. Aqui no Brasil foi feita uma pesquisa com mais de 500 funcionários de empresas privadas em funções com chances de promoção. Eles disseram ter 2 preocupações em relação aos cargos de chefia. A primeira é se estão prontos para subir na carreira. A segunda é se conseguem manter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Durante a pandemia, essas inquietações ficaram mais intensas, segundo dados levantados pelo LinkedIn. Metade dos entrevistados pela plataforma profissional procuram vagas flexíveis, justamente em busca de mais qualidade de vida. Não por acaso, algumas empresas oferecem a chamada oportunidade de carreiras em Y, um modelo usado no século passado que permite ao profissional crescer. Um caminho foca em pessoas que querem liderar, mas ainda não tiveram essa experiência. O outro prioriza uma trajetória alternativa para quem quer se aprimorar como especialista, uma posição importante tanto para o sucesso da empresa quanto para a satisfação pessoal do funcionário. Daqui a pouco, a explosão do burnout por causa do home office. E ainda, por que nossa obsessão com a produtividade está nos deixando menos criativos? Não saia daí. Chamada de síndrome de burnout, uma doença relativamente nova, ganhou espaço após a pandemia. Provocada pelo excesso de trabalho, ela cresceu com a adoção do home office e afetou mais os jovens.
acordo com uma pesquisa do Grupo Adecco, empresa suíça de recursos humanos com 15 mil pessoas em 60 países, 38% dos entrevistados relataram ter sofrido da síndrome de burnout ao longo de 2021. Para 32% deles, a saúde mental piorou significativamente por conta do trabalho à distância. O burnout é um transtorno psíquico de caráter depressivo, com sintomas parecidos com os do estresse, da ansiedade e da síndrome do pânico. Mas, segundo especialistas, é desencadeado por esgotamento profissional. Causa insônia, dificuldade de concentração, irritabilidade e até dores no corpo. A síndrome foi incluída na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde em 2019. Se não for tratada, pode evoluir para casos de hipertensão, problemas gastrointestinais, depressão profunda e alcoolismo. Apesar de ser um problema de origem psicológica, pode desencadear AVC e infarto. Segundo o levantamento, esse distúrbio tem afetado principalmente as gerações mais jovens, especialmente quem tem cargo de liderança. Para 45% dos que fazem parte da geração Z, jovens entre 12 e 27 anos, o trabalho remoto e/ou híbrido aumentou casos de burnout e afetou a saúde mental. Esse índice é de 42% entre a geração Y, também chamada de millennials, pessoas na faixa dos 23 aos 39 anos. Já na geração X, com idades entre 40 e 61 anos, a taxa é de 35%. E de 27% entre os chamados baby boomers, que têm de 62 a 77 anos. O sistema de metas, veja, as palavras que dominam hoje, você tem que ser resiliente, você tem que ter sinergia. A resiliência é um candidato a ser burnout, porque se eu sou resiliente, eu vou trabalhar mais do que eu devo. Eu não tenho que trabalhar 8 horas, eu tenho que trabalhar 10. Ou se não for 10, eu produzo 2 vezes mais em menos horas, o que aumenta a intensidade. O resultado é o adoecimento. A obsessão pela produtividade pode nos deixar menos criativos? Nesta palestra ao TED, a antropóloga digital Rahaf Harfouch explica por quê. A few years ago, my obsession with productivity got so bad that I suffered an episode of burnout that Rahaf conta que há alguns anos teve um episódio de burnout que a deixou bem assustada. Ficou tão sobrecarregada que não conseguia mais pensar em nada. Historicamente, a produtividade que conhecemos hoje vem da Revolução Industrial. Era um sistema que media o desempenho dos funcionários com base em resultados. Cada um era responsável por produzir um certo número de aparelhos no seu turno. No final do dia, era fácil saber quem trabalhou muito e quem não trabalhou direito. A antropóloga digital diz ainda que quando mudamos para uma economia de conhecimento, as pessoas começam a realizar tarefas mais abstratas, como resolver problemas e criar estratégias. Tarefas em que não é fácil medir a produtividade. Com isso, as empresas tiveram que se esforçar para descobrir quem estava realmente trabalhando e tentaram adaptar os sistemas antigos da melhor forma possível, criando cronogramas em que todos são pressionados a justificar como gastam cada segundo do seu dia. Rahaf conta que tem só um problema. Esses sistemas não fazem muito sentido para o trabalho criativo. Ainda pensamos na produtividade como uma prova de resistência. Tentamos criar o máximo de postagens em um blog ou passamos o dia inteiro em reuniões. Hoje o trabalhador enfrenta um grande desafio. A expectativa é de que seja sempre produtivo e criativo na mesma proporção. Mas é quase impossível para o cérebro criar novas ideias se ele não descansar. O tempo ocioso é necessário para ele se recuperar e funcionar de forma correta. Rahaf diz que, segundo um estudo da Universidade do Sul da Califórnia, deixar a mente devagar ajuda a desenvolver nossa identidade e manter interações sociais. Apesar da atual cultura da pressa, ainda sentimos necessidade de parar. Uma de nossas crenças é a de que, se trabalhamos muito, alcançamos o sucesso. Por outro lado, se você não tiver sucesso, deve ser porque não está trabalhando o suficiente. E se você acha que não está fazendo bastante, é claro que vai ficar de noite se cobrando mais do que deveria. A antropóloga diz que a produtividade afetou nossa autoestima a ponto de não nos permitirmos parar de trabalhar. E não há uma solução rápida para esse problema. Precisamos rever nossas crenças, para abandonar comportamentos autodestrutivos no trabalho e fazer mudanças positivas e duradouras. O único jeito de fazer isso é responder algumas perguntas. Estar ocupado faz você sentir que tem valor? Quem você considera um exemplo de sucesso? De onde vieram suas ideias de ética no trabalho?
Nossa criatividade tem seu próprio ritmo. Haraf diz que tudo o que precisamos fazer é derrubar mitos e desafiar visões antigas. Afinal, não somos máquinas. E está na hora de pararmos de trabalhar como uma. We aren't machines, and I think it's time that we stop working like one. Daqui a pouco, os prós e contras do home office. E ainda, conheça algumas tendências no mundo do trabalho. A gente volta já. Como tudo na vida, trabalhar de casa tem vantagens e desvantagens. Vamos conhecer algumas. Vamos começar pelas vantagens. Dependendo do tipo de trabalho, é possível organizar melhor o tempo. Assim, o funcionário pode trabalhar quando se sentir mais produtivo. Há a possibilidade de economia. Uma das principais é a redução no custo de manutenção do prédio da empresa. Ao mesmo tempo, o trabalhador deixa de gastar com deslocamento e alimentação. Sem perder tempo com trânsito ou burocracias, fica mais fácil conciliar as atividades pessoais. Outra vantagem, principalmente para quem tem um espaço exclusivo para o trabalho em casa, é uma maior privacidade e a chance de fazer pausas. Mas um ponto positivo do trabalho remoto pode se transformar em uma desvantagem. É o caso do tempo. Se mal administrado, pode faltar horas para dar conta de tudo. O gestor deve estabelecer limites para que o colaborador não trabalhe em excesso e não tenha problemas de saúde. Distrações domésticas, como as tarefas da casa, filhos e animais de estimação, podem atrapalhar o andamento das atividades. A diferença da velocidade entre a internet do colaborador e da empresa também deve ser levada em conta. O ideal é que o empregador forneça ou dê uma ajuda de custo para que ele tenha a infraestrutura necessária. O funcionário que mora sozinho pode se sentir isolado. A falta de contato físico com colegas pode dificultar a comunicação. Pode ser mais difícil inserir novas pessoas. Por isso, a empresa deve promover dinâmicas para manter a interação. Ele veio para ficar, mas especialmente no setor de serviços, que se expande no mundo inteiro. É impossível o home office para montagem de celulares, para indústria, digamos assim, automobilística, etc. Então, ele veio para ficar. Agora, é um problema muito complexo e muito importante. Para as empresas, ele se mostrou muito bom. As empresas pagam menos, não têm custos, transferem o trabalho, controlam digitalmente os trabalhadores e as trabalhadoras, sabem mensurar, porque há um sistema de metas que você cumpre, não cumpre, você está devendo, tá certo? Então, é um problema, ele veio para ficar, ele tem vantagens para os trabalhadores e para as trabalhadoras, mas ele tem muitas desvantagens. Qual vantagem ele tem? Óbvia, eu não pego trânsito, eu não pego automóvel, isso vale muito para os países europeus. Eu pesquiso vários países europeus, trabalho em universidades europeias, tá certo? É possível perceber. Então, não pego o metrô, não pego o trem, não pago o estacionamento. Mas, veja bem, o trabalho é um espaço de sociabilidade. Quando eu estou na minha casa, eu trago o inferno do trabalho para o inferno do lar. As mulheres podem dizer o que tem acontecido. Dupla jornada, né? O patriarcalismo e o machismo ali dentro. Como é que uma trabalhadora faz para cuidar da casa, dos filhos e do trabalho num espaço que é pequeno? Nem todos têm escritórios, espaços longos, né? Então, tem um conjunto de problemas que são muito importantes e que têm afetado a classe trabalhadora, repito, em particular as mulheres, onde a carga de trabalho é sempre muito maior. Conheça algumas das principais mudanças que já estão acontecendo no ambiente de trabalho e como elas podem fazer diferença, tanto para empresas como para os funcionários. O trabalho híbrido incentivou a capacidade do profissional de gerenciar a si mesmo, permitindo mais liberdade, autonomia e responsabilidade. Com isso, algumas empresas estão deixando de lado a marcação de ponto e horários comerciais, sem prejudicar a entrega dos resultados. Competências socioemocionais como resiliência, empatia, ética e colaboração estão cada vez mais em alta. Elas são fundamentais, pois não podem ser substituídas por máquinas ou programas de inteligência artificial. Como o mercado está cada vez mais competitivo, o profissional deve se manter atualizado.
Este é o propósito da educação continuada. Pensando nela, algumas empresas oferecem bolsas de estudo em workshops, cursos de extensão e pós-graduação. Ter um propósito na carreira é fundamental para ser feliz no trabalho. Quando a pessoa se identifica com o que faz, as tarefas se tornam mais agradáveis. Uma coisa é certa: o trabalho não será mais o mesmo após a Covid-19. Muitas empresas já perceberam os benefícios do home office, tanto para os funcionários como para elas próprias. Ele não só veio para ficar, como continuará crescendo em todo o mundo. Claro que dependerá muito do tipo de atividade, do perfil da equipe e dos líderes e da tecnologia disponível. Já a adoção da semana de 4 dias deverá ser mais lenta. Por enquanto, grande parte da classe política e das empresas brasileiras aguarda os resultados das experiências lá fora, para avaliar se vale a pena aderir ao modelo. Os primeiros testes mostram redução de custos, maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional e melhoria na saúde mental. Vantagens que convencem o empregador? O tempo dirá. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Obrigada pela companhia. Até lá.